Oi, gente, programa Tudo, Azul e Você, Rogério Maria Braga, mais uma vez aqui na Chris Jantzen Advogados. Aliás, é sempre um prazer estar aqui. E você que está assistindo esse vídeo pode me perguntar, pô, mas você está indicando um advogado americano, eu não falo o inglês. Fique tranquilo, aqui no escritório da Chris Jantzen Advogados tem 2 paralígos, falam português e vão te ajudar. Além do escritório do Dr. Chris Jantzen aqui no coração de Boston. Aí você fala, mas Boston é difícil acesso. Nananina não, porque você tem todo o transporte público com muita facilidade chegando aqui. Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. E o Dr. Chris Jantzen é um advogado indicado desde 2016 entre os 3% melhores advogados do estado de Massachusetts nas áreas de acidente de trabalho, acidente de carro, disputas em negócio, direito imobiliário, fraudes e cobrança comercial. Telefone daqui, 617-755-0082. Eu vou falar com o Dr. Chris sobre um assunto extremamente importante, work compensation, porque, infelizmente, nós ainda temos vários empresários que não respeitam o seu direito. O bom empresário é aquele que respeita também os direitos dos trabalhadores que estão com ele. O work compensation é algo que a lei exige, então não faz sentido um empresário burlar o work compensation. Infelizmente, nós temos vários casos de pessoas perdendo o direito ao work compensation por causa de empresários que não zelam por você. Chris Jantzen, good morning, my friend. Good to see you again. Good morning. Bom dia. Bom dia. Please, work compensation for the guys. Right, and thanks for having me on your show. So, we are experts at workers' compensation, and we wanted to go through some of the complexities of workers' compensation with your listeners. Então, o que o advogado Chris Jantzen fala é que nós tem muita experiência em trabalhando com esses casos de trabalhadores sofrendo acidentes no trabalho deles e que nós vamos falar um pouco disso agora hoje. So many of your listeners are blue-collar Brazilian workers who are contractors, roofers, landscapers, that type of thing. And those are the type of industries where people get badly injured. You know, they lose fingers, they break their back, they break their arm, they break their leg. So we're here to help those people. Ele fala que muitas pessoas na comunidade brasileira, eles trabalham em landscaping, carpinteiros, assim, esses tipos de serviços e que nós estamos aqui para representar eles e ajudar eles, que muitas dessas pessoas sofrem quebrando o braço, a perna, coisas assim. So if you have a workers' compensation accident, what should you do? Number one, you should say that it happened at work, not at home, even if your boss asks you to. Então, ele fala a primeira coisa para as pessoas, se eles sofriam um acidente trabalhando, é para falar que o acidente aconteceu no trabalho e não na casa deles. If your boss asks you to lie about the accident and say that it happened at home, he's not your friend. Se o dono ou o chefe falar para a pessoa que sofreu uma ferida, que para mentir e falar que o acidente aconteceu na casa deles e não no trabalho, ele não é seu amigo. The way workers' compensation insurance works in Massachusetts is that there's millions of dollars available to people who are injured in construction accidents throughout the Commonwealth of Massachusetts. It's available. Esses acidentes de trabalho, ele fala, o seguro de trabalhador está aberto para todas as pessoas que sofrem acidentes no trabalho e tem milhões e milhões de dinheiro disponível para as pessoas que ficam machucadas no serviço. You need a good lawyer to find the key to open up that vault and get the money for you. Você precisa de um bom advogado para ter a chave para abrir essa porta para você. So let's say you have an accident today and you fall 20 feet and you break your back. You want an ambulance to take you to the hospital because that'll show documentation that it was a work accident, not a at-home accident. Então vamos falar que alguém caiu de um teto 20 pés e quebrou a coluna deles. Você quer uma ambulância para pegar você aonde que esse acidente aconteceu? You also want to make certain that when you're at the hospital, you're speaking to the interpreter
who's employed by the hospital. You don't want your boss doing the interpreting for you because he's going to lie about where it happened. Então, também no hospital, a pessoa que sofre uma ferida, essa pessoa quer falar com o interpreter do hospital mesmo e não quer que o chefe deles estão fazendo a tradução com o hospital, mentindo da onde que aconteceu esse acidente. Now, your boss will lie about where it happened and say that it happened at home because your boss is trying to save premium on his insurance workers' compensation. Ele fala que o chefe vai mentir para o hospital de onde que o acidente aconteceu porque ele quer salvar o dinheiro dele em pagando o seguro dele de trabalhadores. So your boss is trying to save a few $1,000s on his workers' compensation premium. In the meantime, he's sacrificing your life. Então, o chefe está tentando salvar alguns $1.000 pagando o seguro dele de trabalhadores e também fazendo isso ele está botando a vida sua em risco. Here's why we say that. We represented a man named Derlamando a few years ago. We got him over $1 million in workers' compensation and in third-party liability money. Ele fala que, através de um ano atrás, nós representamos um homem chamado Derlamando que sofreu um acidente no serviço e que nós conseguimos bolsar para ele $1 milhão através do seguro de trabalhadores e também é chamado third party, que é outra pessoa também que nós entramos no processo contra eles. Now, he had been painting up on a roof. He slid down the roof 17 feet up in the air, fell onto his face, and had a big scar on his forehead and a brain injury. O Delarmando, ele estava pintando em cima de um teto a 17 pés assim, alto. Ele caiu do teto bem na cara dele, sofreu feridas assim dentro da cabeça dele. Fortunately, he came to us through a referral because his boss was going to his house saying, hey, just say that it happened at home, not at work, and I'll take care of you. Era bom que alguém recomendou o Delarmando para nós, porque o patrão dele estava tentando falar para ele, indo na casa dele, falando: vamos falar que aconteceu na sua casa, não no serviço, e eu te ajudo. How do you say unscrupulous? Unethical. How do you say unethical? Sem ético. Ético. The boss was unethical. O boss não tinha ético. Many of our Brazilian bosses we're finding are not even carrying workers' compensation, and that's a crime in Massachusetts. Ele fala que muito desses donos, desses chefes em Massachusetts estão trabalhando sem sem esse seguro de trabalhadores que é ilegal aqui nesse estado. So in Dillermando's case, we litigated that for 2 full years, and we forced the workers' compensation insurer to pay $500,000. Então, no caso do Delarmando, nós entramos no andamento em negociações para 2 anos até nós conseguimos um bom acordo para ele. We also forced the third-party liability carrier to pay another $500,000. E nós também forçamos a parte da terceira parte para pagar também $500 mil nesse caso. So the total recovery was $1 million, and so you have to think to yourself this: if Dillermando had accepted the boss's invitation to take care of him, did the boss have $1 million to take care of him? I don't think so. A coisa que o doutor tá tentando perguntar para as pessoas é que se nós conseguimos, através do seguro, conseguir um total valor para ele de $1 milhão, ele quer perguntar para as pessoas se o dono ou o chefe da empresa ia ajudar a pessoa igualmente. We also got a great result for a lovely woman named Marcia, who's in her 50s, and she's badly injured as a result of slipping and falling on ice, and she has a head injury, which we specialize in, and we have been representing her for the past 2 years. Também nós temos um cliente que escorregou e caiu com a cabeça dela, escorregou no gelo e bateu a cabeça dela. E nós estamos ainda nesse dia ajudando ela com os tratamentos dela. She was referred by friends who liked our work. Ela foi também recomendada para as amigas delas que sabia do trabalho bom nosso. We immediately worked with the workers' compensation insurer to get all of her medical bills paid right away. Nós trabalhamos com o seguro do trabalhadores para pagar as prestações médicas dela bem no mesmo momento. The workers' compensation carrier started paying her wages. O seguro de trabalhadores, eles começaram a pagar para ela um valor semanais que ela perdeu
que ela não conseguiu trabalhar mais. My staff and I went to visit her 4 times up North Shore where she lives. O nosso escritório, nós fomos para visitar ela 4 vezes para ver como que ela estava. We then engaged in some very, very high-level negotiations with the insurance company. We spoke to their top executive in the Northeast. Nós também falamos com o seguro de trabalhadores e o chefe deles mais alto que eles têm, ou um dos oficiais deles. So then we were able to get a $375,000 settlement for her. E nós conseguimos bolsar para ela $375 mil. So now she's got enough money to take care of herself into the future, and her medical bills are still paid. E agora ela tem dinheiro para suportar a vida dela até agora, e também as prestações médicas dela também foi pago. So when you have a workers' compensation accident, say that it happened where it happened, which is at work, not at home. Então, quando que você sofre um acidente no trabalho, é muito importante falar que o acidente aconteceu no trabalho e não que aconteceu na sua casa. And if you have an accident or your friends have an accident, contact us, because think in the back of your mind, should I accept my boss's invitation to lie about this? And does he have $1 million in case my case is worth $1 million? He probably doesn't. Então, se você sofreu um acidente ou seu amigo sofreu um acidente no trabalho, venha para nós, porque em muitos casos os donos, como nós falamos, eles tentam oferecer para a pessoa dinheiro para compensar eles, mas isso não vale nada quando que nós conseguimos, com o seguro de trabalhadores, render um bom acordo para essas pessoas. So ironically, when I leave this room today, this morning, here in Boston, I have to negotiate a case in which they just made an offer of $100,000. Então, bem quando que o doutor sair desse quarto agora, da entrevista, ele vai ter que pegar uma ligação para negociar com o seguro através de um caso que as negociações estão a $100 mil agora, nesse momento. What makes our firm unique is that we have Carla and Gus, who both speak Portuguese and are both Brazilian, and they are there to answer all your questions at any time. Então, o que é bom do nosso escritório é que nós tem eu e a Carla que falamos português e que nós tem excelente comunicação com os brasileiros. We also give people free consultations up front. E também nós damos consultas de graça iniciais para falar com as pessoas. And we are helping out a lot of Brazilian workers who've been badly injured and have lost fingers. When they went to work today, their fingers were like this. Now their fingers like that. Então também nós estamos ajudando muitos brasileiros na comunidade que sofreram acidentes no trabalho. Muitos deles também perdeu dedos, que eles foram no serviço, tinha todos os dedos dele e no final do dia só tinha alguns. Let me tell you how that happened. Ele quer falar como que isso aconteceu. There are some unethical Brazilian owners and American owners who are handing out skill saws to Brazilian workers and taking the blade off. Taking the guard off. Ele fala que tem muitos chefes brasileiros ou americanos que estão fazendo coisas ruins em dando ferramentas para os trabalhadores sem uma proteção nas ferramentas. Now they take the guard off so that the person can work a little bit faster. Maybe 5% faster. Eles tiram essa proteção para essas pessoas trabalhar através de 5% mais rápido. But in doing so, they're exposing them to an extremely dangerous situation because there's no guard there when the blade is rotating, going right across their hand. Mas em fazendo isso, essas pessoas ficam abertas para esses acidentes acontecer com a proteção tirada da ferramenta. Eles podem se machucar. So what we've done is work with these men, made certain that they're getting their proper wages, and we're going to get them a huge lump sum because, they used to be like this, now they're like that, and they're not the same. Então, o que nós estamos fazendo é trabalhando com o seguro de trabalhadores para conseguir uns pagamentos para essas pessoas no tempo que eles estão fora do serviço e também, no final, tentar negociar um valor total para eles no final, como eles estão perdendo os dedos. One guy is like that. Um homem
tem só alguns dedos. We're going to get them a big package of money from the Workers' Compensation Insurance Company. E nós vamos conseguir bom negócio, bom valor para ele com seguro de trabalhadores. Because fingers don't grow back. Porque os dedos não crescem de volta. If your boss hands you a skill saw and it has no blade, hand it back to him. Se o chefe dá para você uma ferramenta sem uma proteção, dá de volta para ele, não usa essa ferramenta. Let's say this is a skill saw and he hands it to you. Vamos falar, isso aqui é a ferramenta que ele está te dando. Say no thanks, boss. Fala Hand it back não, to him. obrigado, e dá de volta para ele. It's illegal for a boss to do that. It's illegal for the boss to force you to use a dangerous product. So to conclude, I would say there's a moral of the story for the Brazilian bosses out there. Então ele fala que em final tem moral da história para os chefes brasileiros ali. And the moral of the story is about these skill saws without the blade, without the guard. E o moral da história é o ferramenta do skill saw sem a proteção. Don't do it, Não é para fazer and don't force your workers to do it. e não é para forçar os seus trabalhadores para fazer isso. Thanks. Olha, gente, é impressionante esses detalhes que o Dr. Chris Jantzen traz para todos nós. Aliás, acho que a comunidade brasileira chegou num ponto que tem que começar a distinguir as boas empresas das empresas ruins. Nós temos grandes empresários bem-sucedidos aqui no estado de Massachusetts que zelam pela empresa, zelam pelo cliente, mas zelam por você, trabalhador. Isso é realmente obedecer toda essa estrutura de ganha-ganha. Todos têm que ganhar numa estrutura, não só esse empresário que burla a lei, que faz o que o Dr. Chris Jantzen está dizendo, colocar nas mãos das pessoas serras sem proteção. Se ele não quer o seu bem, em momento algum ele vai querer. Isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde. E é fácil você identificar essas empresas no boca a boca, conversando com as pessoas. E se você tiver algum problema, também é fácil identificar um grande advogado como o Dr. Chris Jantzen. 617-755-0082 é o telefone do escritório do Dr. Chris. E como disse, se tem problema com o inglês, fale com o Gustavo ou com a Carla, 2 brasileiros que vão te ajudar na tradução. Chris Jantzen, thank you very much. Thank Good you. to see you again. Good to see you, and thank you to my paralegal Gus for keeping up with the translation. Yes, Gustavo realmente é um grande profissional e nos ajudou muito. Agradecer ao Roberto Furtado, a Neuzinha que está aqui nos bastidores. Até uma próxima.